Você já ouviu falar do Asilo Santa Efigênia nos arredores de São Paulo? Dizem que ninguém sai de lá igual ao que entrou. É um lugar que minha família sempre evitou mencionar. Mas agora, depois de tudo que descobri, não consigo guardar esse segredo sozinho. Meu nome é Renato e vivo na capital paulista. Há poucos meses, perdi meu avô, Osvaldo, um homem calado que passou a vida com pesadelos recorrentes, falando baixinho nomes de pessoas que eu desconhecia. Cresci ouvindo cochichos de que ele trabalhou num asilo psiquiátrico há muitas décadas, mas ninguém me explicava o que acontecera exatamente. Como se fosse um fardo que todo mundo preferisse esquecer. Um dia antes de falecer, vovô Osvaldo me chamou ao seu leito. Segurou minha mão e apontou para uma caixa de madeira no canto do quarto. Ele estava muito fraco, mas insistiu que eu abrisse aquilo sozinho, longe dos olhares dos outros parentes. Dentro, encontrei um velho caderno de anotações e um crachá de funcionário do Asilo Santa Efigênia. Ele apenas sussurrou com voz trêmula: "Desculpe, eu não pude salvá-los." Logo depois, partiu sem dizer mais nada. Quando fui pesquisar, descobri que o Asilo Santa Efigênia foi construído em 1898, supostamente para tratar alienados no modelo dos hospícios europeus, mas já no começo do século XX surgiram relatos de maus tratos. Durante a ditadura militar, 1964 a 1985, algumas instituições psiquiátricas tornaram-se lugares perfeitos para fazer certas pessoas desaparecerem. Relatórios de direitos humanos dos anos 70 até mencionam irregularidades nesses locais, mas nenhum relatório falava abertamente de tortura ou outros abusos sistemáticos. Parecia tudo abafado. Li cada página do caderno do meu avô, datada de 1955 a 1972. Ali, ele escrevia sobre rotinas que iam muito além de medicamentos ou eletrochoques. Ele contava de pacientes saudáveis internados à força, gente que entrava e nunca mais saía. Falava de um Dr. R., que dirigia sessões noturnas e proibia qualquer funcionário de se aproximar daquela ala sigilosa sem permissão. Meu avô descrevia gritos abafados, e nesse momento ele começou a anotar coisas como símbolos estranhos nas paredes do subsolo. Chegam pessoas bem vestidas no meio da noite, silêncio total, e parece até que fazem algum tipo de ritual. Essa mistura de crueldade, ditadura e possíveis práticas de ocultismo me deixou arrepiado. Eu precisava saber mais. Descobri que o asilo foi desativado nos anos 90 e, desde então, ficou abandonado nos arredores de Franco da Rocha. Há diversos hospitais psiquiátricos por lá, inclusive alguns históricos, mas esse em particular parece ter sido esquecido pelos livros. Peguei meu carro e fui até o local numa manhã fria de junho de 2024. Só de chegar perto entendi por que era evitado. Os portões de ferro enferrujado rangiam ao menor empurrão. O terreno estava tomado por mato e sujeira, com prédios de arquitetura antiga, a maioria em ruínas. O ar tinha um cheiro de umidade e decadência. Senti um calafrio que não combinava com o clima ameno do dia. Mas algo dentro de mim me dizia para seguir. A fachada principal mantinha um brasão corroído com letras quase ilegíveis: Santa Efigênia, 1898. Empurrei a porta dupla de madeira e fui tragado por um corredor escuro. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meus passos ecoando. O lugar todo respirava tristeza e abandono. Segui com uma lanterna na mão direita e o caderno do vovô na esquerda, conferindo se reconhecia algum dos corredores que ele descrevera. Ala C, a mais distante onde guardam os casos crônicos. Estava lá pichado e caindo aos pedaços.
Parei para observar velhos registros médicos jogados pelo chão. Havia fichas com carimbo de 1968 apontando tratamento de choque, repetir 3 seguis por semana. Em letras tremidas, alguém anotou: paciente não responsivo, mas mantido por ordem superior. Assim que virei o corredor, senti como se algo se mexesse lá no fundo, mas não vi nada. Luzes que atravessavam as frestas das janelas davam formas estranhas às sombras. Passei por uma porta semiaberta e me deparei com uma pequena sala cheia de macas enferrujadas. Encostado na parede, havia um armário de metal com a porta arrancada. Lá dentro, fichas de pacientes, algumas queimadas. Os nomes estavam quase ilegíveis, mas consegui juntar pedaços que indicavam sobrenomes conhecidos na época da ditadura. Gente que, segundo registros oficiais, fugiu do país, mas aparentemente nunca saiu dos muros do asilo. Meu avô escreveu algo sobre os subsolos, um local onde ocorriam as tais sessões proibidas. Abri uma porta lateral e achei degraus que desciam. O ar ali embaixo era ainda mais pesado. O cheiro de bolor me provocava náuseas. A cada passo, eu ouvia um gotejar distante, tic, 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 que acelerava meu coração. Em certo momento, meu celular começou a falhar, sem sinal e com a lanterna enfraquecendo. Quase tropecei em alguns trilhos antigos. Pareciam esquemas de maca para arrastar pessoas. As paredes tinham escritas estranhas, algo que se assemelhava a símbolos geométricos e palavras em latim, mas deformadas. Mortem, mors, liberate. Não sabia se era uma seita, se era latim mal escrito ou algum código, mas dava para sentir que ali existia uma energia opressora, como se centenas de vozes clamassem por ajuda. Cheguei a um espaço mais amplo. Parecia um grande salão subterrâneo, com algumas colunas sustentando o teto. No centro, havia uma marca circular no chão, desenhada com tinta escura ou, meu Deus, algo que poderia ser sangue coagulado. Lembrei dos relatos do meu avô falando sobre rituais. Imaginei pessoas amarradas ali, submetidas a alguma crueldade sem testemunhas. De repente, ouvi passos leves, como se alguém estivesse me observando. Girei a lanterna, mas só encontrei paredes bolorentas e tubulações enferrujadas. Mesmo assim, meu coração disparava. "Quem está aí?" Gritei, ouvindo minha própria voz se multiplicar em ecos. Nenhuma resposta. Me aproximei do círculo no chão para ver de perto. E no exato instante em que toquei a borda escura, senti como se 1000 agulhas perfurassem meu corpo. Vi flashes de luz em minha cabeça, enfermeiras segurando pacientes que gritavam, médicos sorrindo friamente enquanto realizavam choques elétricos. Uma mulher, aos prantos, implorava: "Não deixem que eles terminem o ritual." E então um clarão vermelho tomou conta de tudo. Caí de joelhos. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando recuperei os sentidos, estava suando frio e com a mente zonza, como se tivesse sofrido uma convulsão. Meu avô sentira aquilo? Talvez. No diário, ele repetia o quanto as vozes à noite e as sensações de desmaio o atormentavam. Tentei sair correndo, mas, ao chegar ao pé da escada, ouvi um chiado forte, como se correntes estivessem sendo arrastadas. Virei instintivamente e vi, por um segundo, uma figura semelhante a um paciente magro, vestindo camisa de força, a cabeça inclinada. Parecia flutuar no ar, sem expressão no rosto. Desapareceu na escuridão antes que eu pudesse gritar. Subi apressado, sem olhar para trás. Cada degrau rangia,
Cada eco me fazia acreditar que aquela coisa me seguia. Meus pulmões ardiam quando finalmente cheguei ao corredor de cima, sem fôlego. A luz do sol que entrava pelas janelas quebradas era o único alívio. Lancei um último olhar à porta que levava ao subsolo e juro que vi a silhueta do tal homem outra vez, observando. Saí do prédio principal quase aos tropeços. Senti o ar puro de fora, mas o cheiro de podridão ainda impregnava minhas narinas. Dirigi até um posto de gasolina próximo, onde desabei num canto, tremendo. Precisava me acalmar. Ficava me perguntando: quantas vítimas foram torturadas lá embaixo? Será que aquilo foi só uma alucinação ou alguma manifestação sobrenatural? No dia seguinte, tentei denunciar às autoridades locais. Contei que havia evidências de práticas ilegais e possíveis restos humanos. Ninguém me deu ouvidos. Esse lugar está desativado há muito tempo, rapaz. São só lendas urbanas, foram as respostas. Pesquisei mais, mas não encontrei grande coisa, além de uns relatos vagos de um jornal antigo que mencionava experiências psiquiátricas no asilo Santa Efigênia. Voltei para casa com a sensação de que meu avô passou a vida tentando esquecer o que testemunhou. Médicos ligados ao regime militar, rituais bizarros, o sofrimento de pessoas que não tiveram voz. Talvez ele tenha sobrevivido porque preferiu ficar calado. No entanto, antes de morrer, não conseguiu levar esse segredo para o túmulo. Passou para mim o peso de saber a verdade. Agora que conheci aquele subsolo, sinto que a energia de lá me acompanha. Às vezes, fecho os olhos e vejo aquele paciente pálido, a cabeça pendendo como um fantoche sem vida. É um tormento que não me larga. As paredes daquele lugar ainda guardam gritos sufocados. E eu não sei se algum dia poderei me livrar dessa lembrança. Mas uma coisa é certa: o mal que nasceu entre aqueles corredores não morreu com o fechamento do asilo. Está lá esperando, chamando pelos incautos que ousam pisar novamente em seu território assombrado. Posso só pedir que, se um dia você ouvir falar de algum curioso querendo explorar o antigo asilo Santa Efigênia, avise-o para ficar longe, pelo bem dele e pelo bem de quem já ficou preso lá dentro, sem chance de descanso.